Olá, irmãos e amigos. Aqui quem está falando é o Edinho e a irmã Denise. E desejamos que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Queridos, vivemos um tempo inusitado, na qual não gostaríamos de estar atravessando. Devido a esse momento, podemos estar vivenciando em nossas casas inúmeras situações que podem estar nos levando à tristeza ou desânimo, por exemplo. Por isso, os convido a meditar em uma pequena reflexão sobre a alegria. De repente, nesse momento, pode surgir em seu coração algumas perguntas como assim alegria? Como estar alegre em meio a tantas notícias e medidas que nos impede de, por exemplo, estarmos juntos ou perto de determinados familiares que amamos tanto, ou até impedido de trabalhar? Como assim alegria? Por isso, proponho o seguinte tema para a nossa reflexão: a alegria de ser cristão. E o texto bíblico que propõe para a nossa meditação se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo enfrentou naufrágios, torturas, foi perseguido e preso, mas mesmo no cárcere, escrevendo para os irmãos de Filipos, ele nos ensina que aprendeu a viver contente, seja qual fosse a situação. Podemos observar isso lá em Filipenses, capítulo 4, versículo de 11 a 13. Não estou dizendo isto por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Mas por que ele diria, então, alegrai-vos, como vimos agora há pouco lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4? Mesmo em tantas situações adversas, como dizer alegrai-vos? Quero compartilhar com vocês, amigos e irmãos, 3 pontos a respeito do apóstolo Paulo. O primeiro ponto é que o apóstolo Paulo tinha uma visão espiritual e era obediente. Podemos observar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19. Paulo terminou dizendo: Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Ao ler esse versículo, levanto mais uma pergunta para estarmos refletindo. Aonde estamos pondo? Aonde estamos pondo nossos olhos e coração? Seriam nos problemas que vivemos dia após dia ou nas coisas espirituais? Irmãos e amigos, assim como o apóstolo Paulo fez, também os convido a termos uma visão espiritual, mesmo em meio a situações adversas que podemos estar enfrentando. Vamos permitir que Cristo brilhe em nós, como está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. O segundo ponto, meus irmãos, que eu quero trazer para a nossa reflexão é que Paulo entendeu que a verdadeira alegria tem que ter Cristo como centro. Temos que ser cristocêntricos. Podemos ver isso no texto proposto no início, aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos.
É importante frisar que ele repete a palavra alegrai-vos. Na verdade, é uma ordem. Amados, nossa alegria não está apenas nas coisas daqui nesse mundo, como emprego, saúde, casa, carro, etc. Não que isso não seja importante, mas nossa alegria deve estar acima de tudo, e isso firmada no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O terceiro ponto, meu irmão, que quero trazer para a nossa reflexão, é que Paulo experimentou que para ser alegre não importava as circunstâncias. O texto diz: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, mesmo em meio às algemas que Paulo vivenciou. Alegrai-vos sempre, mesmo em meio à pandemia que estamos vivendo. E possamos compreender que tudo coopera para o avanço do Evangelho. Não deixemos que o choro nos guie. Continuemos com os nossos olhos firmes em Cristo. E vamos nos lembrar dos vários motivos para sermos gratos e alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Irmãos, nesse momento, peço por gentileza que entremos em espírito de oração. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Ó Deus, que essa alegria na qual estudamos aqui, Pai, possa ser o nosso farol. Ó Deus, que possamos, meu Deus, estar sempre com os corações alegres em Cristo Jesus, que é nosso refúgio e fortaleza. Deus querido, mesmo em meio a circunstâncias que podem ser adversas, que porventura possamos achar que não terão fim, nós possamos estar com nossos corações sempre alegres e, Pai, ainda cumprindo a sua ordem para que o teu amor, meu Deus, se espalhe por toda a terra. Abençoa, Pai, nossas vidas nesse momento. Visita cada lar, cada situação e entre com a providência necessária, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. É no nome santo e precioso de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Amém. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe.